A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e o convite. Também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja, a Igrejas e os Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estão ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos agora à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos escolhidos, 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da sua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 14. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar, e logo após eu falarei o par. Rebanho dos escolhidos de número 3, rebanho dos escolhidos de número 3 e número 12, 3 e número 12. Vamos ao livro.
E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Filemão com um capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Filemão, que contém somente um capítulo. Para o rebanho dos escolhidos de número 3 e também para os escolhidos de número 12, Filemão capítulo 1. Vamos à oração. E a oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual, do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Filemão, capítulo 1, que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem em que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Rebanho dos escolhidos de número 5 e rebanho dos escolhidos de número 10. 5 e número 10. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Para o rebanho dos escolhidos de número 5, e Esdras capítulo 10 para os escolhidos de número 10. Capítulo 9 do livro de Esdras contém 38 versículos. O povo confessa seu pecado. No 24º dia desse mês, ajuntaram seus filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os aliados de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesua, Bani de Camei, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaquias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, o vosso Deus, da eternidade em eternidade, bendito seja o teu nome glorioso. Seja ele exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és, Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra
e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, tudo os conservas, convida a todos os exércitos dos céus te adora. Tu és o Senhor Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, ele deste o nome de Abraão. Tu és o Senhor Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, ele deste o nome de Abraão. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 13 e número 2, rebanho dos escolhidos de número 13 e número 2. E o livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, para o rebanho dos escolhidos de número 13. E Joel, capítulo 2, para os escolhidos de número 2. Vamos à oração. E a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Invasão de gafanhotos. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos e a vossos filhos, a seus netos, e aos vossos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Despertai bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 7, rebanho dos escolhidos de número 8. 7 e número 8. Vamos ao livro. O livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, para o rebanho dos escolhidos de número 7, e 2 Reis, capítulo 21, para os escolhidos de número 8. Vamos ao 2 Reis, capítulo 20.
Capítulo 20 do livro de 2 Reis contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. E fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de seu pai, Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor, acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: fazei uma pasta de figos. Fizeram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 1 e rebanho dos escolhidos de número 14. 1 e número 14. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Para o rebanho dos escolhidos de número 1. E Ruth, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Vamos à oração. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ruth, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Ruth, capítulo 1, que contém 22 versículos. Ruth e Noemi. No dia que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamavam-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estavam as tuas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos escolhidos de número 9 e escolhidos de número 6, 9 e número 6. Vamos ao livro
E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos, capítulo 54. Salmos, capítulo 54, para o rebanho dos escolhidos de número 9. E Salmos, capítulo 55, para os escolhidos de número 6. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Salmos, capítulo 54, que contém 7 versículos. Salva-me, ó Senhor Deus. Salva-me, ó Senhor Deus, pelo teu nome. Faz-me justiça pelo teu poder. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Estrangeiros se levantam contra mim. Tiranos procuram a minha vida. Homem que não tem o Senhor Deus diante de si. Selá. Certamente o Senhor Deus é o meu ajudador. O Senhor Deus é quem sustenta a minha vida. Que o mal recaia sobre os que me caluniam, destrói por tua fidelidade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, pois é bom, pois me livraste de toda angústia, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Vamos ao próximo, os rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 11 e os escolhidos de número 4. 11 e número 4. E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Primeira João, com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para o rebanho dos escolhidos de número 11. E 1 João, capítulo 5, também para os escolhidos de número 4. Vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. 1 João, capítulo 5. A fé no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus. Se amamos o Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho do Senhor Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, o Senhor Jesus o Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Vamos ao nosso 8º livro de hoje, que é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus.
capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, é o nosso 8º livro de hoje. Hebreus, capítulo 6, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Hebreus, capítulo 6. Contém 20 versículos, os perigos espirituais, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé no Senhor Deus. O ensino sobre o batismo e a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e assim faremos se o Senhor Deus permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra do Senhor Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque o novo estão crucificando para si mesmo o Filho do Senhor Deus e expondo-a à desonra. A terra que absorve a chuva de muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção da parte do Senhor Deus. O livro de 3 João, com um capítulo. 3 João com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 3 João, com um capítulo que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como quem bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor, se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Capítulo 10. Capítulo 10. O 10º livro de hoje é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Apocalipse, eu vou sortear uma de nossas ofertas. Eu irei sortear agora uma das nossas mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais.
Vamos à oferta. A oferta é a oferta de número 10. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 10. Em nossa 10ª oferta, nós estamos afirmando que o título de cristão é um título pagão que não te traz proteção, nem autoridades espirituais nenhuma. Muito pelo contrário, te faz não conquistar nada disso. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que você pode ter esse título de cristão e que ele te beneficia de alguma forma espiritualmente, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 53. É possível você que é alma, corpo e espírito receber os alimentos para esses três, que têm de serem alimentados em espírito e em verdade com as duas ferramentas, ou julga o fardo, que o seu líder tenha o entendimento, sem que o seu líder tenha o entendimento, muita atenção com Apocalipse 22, 18, 19. E anuncie essa mensagem de número 14 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos a mais uma. A oferta de número 21. Vamos ver o que nos fala. Em nossa 21ª oferta, muita atenção, nós afirmamos que sim, que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro cada. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. E o capítulo é o capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, é o nosso 10º livro de hoje para a meditação de todos vocês. Apocalipse, capítulo 12. Vamos para a ministração do capítulo 12 do livro de Apocalipse, que contém 18 versículos. Mas lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, pois assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde estiver. Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo lua debaixo dos pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o Senhor Deus e para o seu trono. A mulher fugiu
para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Senhor Deus para ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Vamos ao nosso 11º livro de hoje. E o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é o nosso 11º livro de hoje. Efésios, capítulo 6. Vamos à oração. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa, esse veículo, de toda miséria e de toda depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Efésios capítulo 6, que contém 32 versículos. Vivendo como filho da luz. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Sim, é que o ouviste e nele fostes ensinado, conforme é a verdade do Senhor Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. É o nosso 12º livro de hoje. Jeremias, capítulo 32. Que contém 44 versículos. Jeremias, capítulo 32. Jeremias compra um campo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. O exército do rei de Babilônia então cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ora, Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, entregarei essa cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele a tomará.
Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que me lembre dele. Diz o Senhor: se pelejardes contra os caldeus, não tereis êxito? Disse Jeremias: veio a minha palavra do Senhor. Ananiel, filho de Salum, meu tio, virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Ananote, pois, como parente mais próximo, tens o direito e o dever de comprá-lo. Vamos a uma oferta, que é a oferta de número 54. E a oferta 54, vamos ver o que nos diz a oferta de número 54. É possível o Senhor Jesus ou Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ao serem pagos cada um as suas obras? Em Mateus 16, versículo 24 a 27. E Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido, nessa afirmação vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15. Dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao sorteio do nosso 13º livro. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. É o nosso 13º livro de hoje, para a ministração de todos vocês. E vamos para uma oração. E a oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Sai agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 1 do livro de Ageu, que contém 15 versículos. É chamado a reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos ao nosso 14º livro de hoje. E nosso 14º livro de hoje é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 1, 1 Crônicas, capítulo 1. Enquanto eu vou ministrando o capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Então, vocês mentalizem, escolham um número de 1 a 14. O capítulo 1 do livro de 1 Crônicas contém 54 versículos. A genealogia de Adão a Abraão. Adão 7, Enós, Adão 7, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Kenais, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarse, Quitim, Rodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misaim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que serão sorteados serão para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que serão sorteados serão para dar total liberdade ao Espírito Santo, falar ao coração de todos vocês. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou sortear mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 28. E a oferta de número 28 é muita atenção, mostra para nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais. Na Bíblia Sagrada Católica, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve irmão de sangue, filho de sua mãe, a Santa Maria, e receba uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Mentalize o número de 1 a 14. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 9. A mensagem para você hoje está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 6. A mensagem para você hoje está no livro de Esdras, capítulo 9. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 4. A mensagem para você está no capítulo 1 do livro de Joel. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no capítulo 1 do livro de Ruth. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 54. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu de 1 a 14, você mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14. 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12. De 1 a 14, você mentalizou 12. A mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 32. Você que mentalizou, escolheu o número 5. De 1 a 14, você escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 1. E agora eu vou ler para vocês a revelação dessas ofertas.
Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de forma errada. Segmentos de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 9, Filemão capítulo 1. Você que mentalizou o 6, Esdras capítulo 9. O 4, Joel capítulo 1. O 7, 2 Reis capítulo 20. O 2, Ruth capítulo 1. O 8, Salmos 54. O 10, 1 João capítulo 5. O 1, Hebreus capítulo 6. O 14, 3 João capítulo 1. O 12, Apocalipse capítulo 12. O 3, você que mentalizou o número 3, Efésios capítulo 6. Você que mentalizou o 13, Jeremias capítulo 32. Você que mentalizou o número 5, de 1 a 14, você que mentalizou o 5, Ageu capítulo 1. E você que mentalizou, escolheu o número 11, é 1 Crônicas capítulo 13. Perdão, 1 Crônicas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, 1 Crônicas, capítulo 1. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG1 318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual,
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que os nossos obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de trabalhos, de empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Angola, dos Estados Unidos, Índia, Bangladesh, Moçambique, México, África do Sul, Rússia, Dinamarca, Inglaterra, Itália, França, Canadá, Alemanha, do Paraguai, da Espanha, do Uruguai, do Chile, da Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.